Graças e paz, meus irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui neste domingo, dia 5 de julho, para mais uma Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Missionária El Shaddai. Para quem não me conhece, meu nome é Linaldo Lima e estamos aqui para dar sequência aos estudos bíblicos da nossa Escola Bíblica Dominical. Terminamos na aula passada os estudos sobre a carta aos Colossenses. Finalizamos a carta aos Colossenses. E agora entraremos nas cartas de Tessalonicenses. São duas cartas e nós consolidamos em 17 estudos só sobre essas duas cartas. Nós vamos mostrar para você e nós vamos começar no domingo, hoje, a falar sobre este tema. E aí passaremos 17 domingos, contando com hoje, sobre esse tema. Vou dar um tempo de 2 a 3 minutos para que os irmãos possam chegar, falar se o som tá bom, compartilhar esse link dessa live com seus grupos de WhatsApp, com suas famílias. Vamos fazer uma oração. Depois de fizer a oração, nós não vamos fazer oração. Vamos fazer uma oração. Depois da oração, nós vamos cantar um hino do cantor cristão. E em seguida nós começaremos o estudo de hoje na carta aos Colossenses, aos Tessalonicenses, igreja. Aleluia. Um tempinho. Tempo aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Como foi a noite de vocês? Dormiram bem? Glória a Deus, eu dormi bem. Vamos agradecer a Deus também pelo dom da vida que Ele nos dá. Fechar logo essas coisas aqui. WhatsApp, tudinho. Para deixar tudo focado somente na EBD. Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu colocar o slide. Louvado seja Deus. Pronto. O hino de número... Já abra seu cantor cristão aí no hino de números 545. Vamos à escola. Louvado seja Deus. Hoje eu vou cantar o hino do cantor, viu? Vamos embora. Deus assim permitir, antes de cada estudo bíblico e antes de cada escola bíblica dominical, nós vamos cantar o hino do cantor cristão para manter a tradição dos hinos congregacionais batistas. Cantor cristão é batista. O batista tem cantor cristão. Assim como leva a Bíblia na mão, tem que levar o cantor cristão. Louvado seja Deus. Batista tem cantor. Oh, glória. Aleluia. Hinos congregacionais. Se você é de outra denominação, claro, você vai cantar o hino da sua denominação. Você vai ter o hinário da sua denominação. A Assembleia de Deus usa a harpa cristã. Os adventistas têm os hinos, têm o hinário deles. Os batistas mais tradicionais têm o cantor e tem o hinário cantor cristão. São dois tipos. Nós batistas temos o cantor cristão. Vamos valorizar o hinário da nossa denominação. Vamos ser bairristas assim, né, Linaldo? Mas também já dá demais. Mas é assim mesmo. Batista é cantor. Cantor é batista. Pronto, já passamos os 2 minutos. Vamos louvar, vamos orar a Deus. Agradecendo a Deus pelo dia que Ele nos concede. Pelo privilégio de abrirmos os nossos olhos. E pela oportunidade que Ele nos dá de aprender um pouco da Sua palavra. Oremos. Bendito e eterno Deus, nós te louvamos. Te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede de abrir os nossos olhos nessa manhã e contemplar este dia lindo que o Senhor preparou para cada um de nós. Pedimos-te, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia para abrir o nosso entendimento, para receber e aprender a tua palavra nesta manhã. Deus, muito obrigado. Obrigado porque mesmo enquanto dormíamos, o Senhor nos dava livramentos. Obrigado pelo privilégio de abrir os nossos olhos, de ver esse dia e de saber que hoje eu posso ser um cristão melhor do que ontem, se o Senhor tiver lugar na minha vida. Preenche o meu coração com a tua presença. Enche-me da tua graça e do teu Espírito, para cada vez mais buscar a tua face e fazer a tua vontade. Essa é a oração que nós te fazemos. Desde já te agradecemos.
Em nome de Jesus. Amém. Vamos mudar a tela aqui e vamos já cantar o hino do cantor cristão. Hino 545 do nosso cenário cantor cristão. Vamos à escola. Vou tentar cantar e os irmãos cantem daí da sua casa. Hino do inário não tem mistério. Quem não sabe, escuta a primeira parte e escuta o refrão. Depois que escutou a primeira parte e o refrão, a segunda e a terceira parte é a mesma melodia, só muda a letra, aí você já consegue cantar junto com o refrão. Vamos cantar juntos. Vamos lá. 1, 2, 3 e... vamos, jovens alunos, à escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Vem sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, à escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Vem sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas novas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Eu errei boas coisas, viu? Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder. E que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Vem sim, vem à escola comigo, boas novas dos céus escutar. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Esse slide está um pouco diferente com o inário cantor cristão propriamente dito. E essa diferença é dada pelos dois inários que os batistas têm, que é cantor cristão e inário cantor cristão. Então, provavelmente esse slide está com o inário cantor, está com o cantor cristão, e eu tenho o inário cantor cristão aqui. E se eu pegar o texto aqui que eu tinha aprendido, 545, ele vem justamente dizendo isso. Vamos, jovens alunos, à escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvimos de Cristo e favores reais alcançar. Vem sim, vem à escola comigo, ouvir boas novas dos céus. Boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Quem errou fui eu mesmo, mas tudo bem. Jesus perdoa. Agora vamos para o estudo de hoje. Aqui está a agenda de todas as aulas que nós vamos ter sobre as cartas aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses temos 11 aulas e 2 Tessalonicenses temos mais 5 aulas. Meu Deus. Tá errado aqui. Tá errado. Tá errado. Na verdade não são 11, são 12 aulas. Deixa eu corrigir aqui. E é o... Só corrigir aqui. Pronto. Tudo certo. Tudo certo agora. A gente corrige na hora. Então são 12 aulas em Tessalonicenses e mais 5 aulas em 2 Tessalonicenses, que dão o total de 17 aulas. Na aula de hoje, ela é um pouco mais curta, porque é uma aula mais histórica e é mais um panorama geral do que as duas cartas vão abordar. Ela tem qual a sua importância? A importância de que nós possamos, logo como primeiro exercício, deixar marcado os textos bíblicos, a Bíblia em 1 Tessalonicenses,
e você fazer uma leitura semanal na carta de 1 Tessalonicenses. Depois de terminar, vai para 2 Tessalonicenses. Vamos dar um panorama hoje. Você pega o estudo e vai fazendo leituras semanais. Depois disso, quando você chegar na próxima aula, a gente já vai abordar a exposição de uma porção do texto, né? E aí você vai acompanhando, entendendo, tirando dúvidas, anotando. Ao longo da sua leitura semanal, você vai ter dúvidas, então você anota. Você pode perguntar aqui no chat, você pode mandar uma mensagem no privado, no grupo da igreja, no WhatsApp, pode mandar uma mensagem pelo Instagram da igreja, no direct, que é @IBMEOficial, I de igreja, B de bola, M de Maria e oficial. Não, IBME de esperança oficial, @IBMEOficial. No Facebook, pela mensagem do Facebook, também na página da igreja é IBME Oficial, facebook.com/IBME Oficial. Você pode deixar um comentário também no YouTube depois de terminar essa live. Deixa o comentário e a gente também vai buscar responder na medida do possível. Amém? Vamos lá. Então, a lição de hoje, seja bem-vindo a Tessalônica. Vamos conhecer um pouco dessa história. Seja bem-vindo a Tessalônica. E aí o recurso de tecnologia vai dando a gente várias possibilidades, né? Então, como é que surgiu essa igreja? Quando Paulo e seus colegas visitaram a cidade de Tessalônica no ano 49 ou 50 depois de Cristo, ela já era uma cidade importante. Chamada de Salônica ou Tessalonique, como os gregos a chamam, é hoje a segunda maior cidade da Grécia. Seu porto era o terminal da importante Via Egnatia, principal conexão com a travessia marítima para Roma. Então a principal conexão para chegar em Roma pelo mar era via o porto de Tessalônica. Mais adiante. Aqui a gente colocou algum mapa, né? E aí você vai perceber que nesse canto superior esquerdo, né, é a região da Macedônia, aí tem Tessalônica, né? Você vai ver que Roma, e aqui, meu Deus, você vê a cidade, você vai ver que é a bota mais para cima que vai estar em Roma. Então você vai ter a Tessalônica, aí tem Anfípolis, pode ver que tem Filipos ali próximo, Neápolis, Troade. Você vê que a segunda viagem de Paulo, que vai desde a Judéia para todos esses caminhos que ele passou, ele chega na região da Macedônia, pode dizer que é a região da Macedônia, da Grande Grécia, Acaia, aí tem Atenas, né? Coríntio, Secreia aqui mais embaixo. Você vê a região da Macedônia e Acaia, você vai ter Tessalônica ali. Perto de Tessalônica vai estar Bereia, que foi onde Paulo foi pregar, e os cristãos observavam se o que Paulo estava falando estava de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, quando a gente chama um cristão de bereano, a gente chama ele de que ele é um estudioso da palavra de Deus, ao ponto de conferir se as verdades que estão sendo ditas estão de acordo com as verdades escritas. Então, tá para os irmãos. E hoje eu vou mandar um vídeo, coisa de como tá, ó, as imagens de Tessalônica hoje, né? Como é que é a cidade, as ruínas da antiga Grécia, para que os irmãos tenham ciência de como é a cidade hoje de Tessalônica. Para entender um pouco da fundação da igreja, a gente vai ter que ir para Atos dos Apóstolos, logo depois do Evangelho de João, no capítulo 17, do versículo 1 ao 9. Capítulo 17, versículo 1 ao 9. Vamos fazer a leitura e entender o contexto da formação da igreja. 17 de Atos, capítulo 17, versículo 1 a 9, diz assim: E passando por Anfípolis e Apolônia, eles chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi até eles, e por 3 Shabás, descanso, sábados, dia de descanso, dia de culto a Deus pelos judeus, e por 3 Shabás, arrazoando com eles com base nas Escrituras, expondo e alegando que convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que eu vos prego é o Cristo, dizia Paulo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas.
e uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres influentes. Mas os judeus que não criam, movidos de inveja, tomaram alguns vagabundos perversos da pior espécie e, ajuntando o povo, eles alvoroçaram toda a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para fora diante do povo. E não tendo-os achado, arrastaram Jason e alguns irmãos até os governantes da cidade, gritando: estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui. Estes quem? Os cristãos, meu amigo. Estava evangelizando depois que Jesus ressuscitou, foi para o céu, mandou o Espírito Santo, desceu o Espírito Santo, eles saíram para tudo quanto é lugar. Olha o que esses judeus falaram, né? Estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui, os quais Jason os recebeu. E todos estes são contrários aos decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram o povo e os governantes da cidade que ouviam estas coisas. E tendo recebido a fiança de Jason e dos outros, eles os deixaram ir. E os irmãos, até o 9, e os irmãos imediatamente enviaram Paulo e Silas de noite a Bereia, os quais, chegando lá, foram para a sinagoga dos judeus. Ou seja, depois que tudo isso aconteceu, os irmãos mandaram Paulo vazar. Vai-te embora, estão querendo tua cabeça. Então vamos lá. Lucas, que é a quem é atribuído a escritura de Atos dos Apóstolos, relata como a cidade foi a ser evangelizada, né? Foi durante a segunda viagem missionária de Paulo, que aconteceu logo depois do Concílio de Jerusalém, quando Paulo teve que se explicar aos apóstolos tudo aquilo que ele experimentou na presença de Deus, por ele não ter sido um apóstolo que conviveu com Cristo, mas foi dar o testemunho da sua profissão de fé para que fosse aceito entre os apóstolos. Depois do Concílio de Jerusalém, ele parte para sua segunda viagem missionária e aí ele chega em Tessalônica. Como diz o texto no começo, depois de passar por Anfípolis, se eu voltar o texto aqui, ó, depois de passar por Anfípolis, né, lá em cima, olha, ele estava no Concílio de Jerusalém aqui embaixo, começou a sua viagem missionária, foi Tiro, Sidônia, chegou lá em Antioquia. Antioquia foi no primeiro lugar onde os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Só para relembrar, já sei que já falei sobre isso, mas é sempre bom relembrar. Depois disso ele foi para Tarso, onde ele tinha nascido, né, onde ele tinha sido criado. Derbe, aí passou por Listra, Icônio, na região da Galácia, chegou em Troade, subiu Neápolis, Filipos, onde deixou o pastor lá, Anfípolis e chegou em Tessalônica, né? E quando teve esse problema na casa de Jason, ele foi enviado de noite para Bereia. E lá ele chegou para pregar e ali os cristãos começaram a conferir se o que ele estava falando tinha de acordo com as escrituras. Mas vamos adiante. Como eu falei, a lição de hoje ela é mais histórica. Então Silas acompanhou Paulo na viagem. Em Listra, Timóteo juntou-se à equipe. Então já eram os três. E aí, mais tarde, em Troade, Lucas tornou-se parte da equipe. Então, a equipe de Paulo começou nessa viagem. Paulo foi com Silas, e ainda teve a discussão com Barnabé. Barnabé queria levar João Marcos, e aí Paulo não aceitou, porque ele os abandonou num momento anterior. E aí Paulo foi com Silas, e aí em Listra Timóteo se junta à equipe, o jovem Timóteo, e mais tarde em Troade Lucas se junta à equipe. E aí é interessante a maneira como Paulo pregou, né, que nós registramos aqui. Primeiro, ele argumentou que, olha, até nisso Paulo ele foi especial, com uma ferramenta especial usada por Deus. Ele sabia como usar o argumento com cada povo que ele evangelizava. Paulo, quando chegou num areópago grego, sabendo que os gregos falam e gostam de filosofia, Paulo pregou o evangelho com base na filosofia deles, usando linguagem filosófica. Quando ele fala do altar ao Deus desconhecido, tenho por visto e ele começa a abordar o pensamento filosófico do Deus desconhecido com base nas escrituras, apontando Jesus para esse Deus desconhecido.
Quando ele chega em Tessalônica, ele vai discutir com os judeus. E o que é que ele precisa? Ele precisa argumentar com base na Escritura que o Cristo precisaria sofrer, morrer e ressuscitar. E aí, depois que ele faz isso, ele apresenta Jesus como o Cristo. Por que Paulo faz isso? Porque, primeiro, com o judeu conhece a história. Judeu sabe que vinha o Messias. O judeu só não considera que Jesus é o Messias. Então, quando Paulo chega numa cidade diferente, numa cidade grega, e nessa cidade grega encontra uma sinagoga judaica, são judeus, mas que não estão na Judéia, que não estão em Jerusalém, que não estão em Israel, estão morando numa cidade grega. Então a liberdade ele já tinha para pregar. Então Paulo chega na sinagoga e quando vai pregar com eles, ele não vai pregar com base no seu achismo nem na filosofia grega, porque para judeu filosofia grega não vai importar acerca da sua fé. Para falar na sinagoga judaica, Paulo só pôde falar primeiro porque ele é judeu e segundo porque ele já vinha sendo chamado como apóstolo. Então ele vai pregar para o judeu com base nas escrituras. E aí ele usa a argumentação de que convinha, mediante os profetas, que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos. E aí depois que ele fala isso, ele apresenta Jesus como esse Cristo. Alguns, pela sua argumentação, creram, e os que não creram, movido de inveja, porque os outros aceitaram, foram tentar contra ele. Segundo, proclamou a história de Jesus de Nazaré. Ele argumentou com base nas escrituras do Antigo Testamento, convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse. Depois proclamou a história de Jesus e depois relacionou os dois pontos. Olha, esse Cristo que convinha morrer e ressuscitar é o Jesus que eu vos apresento. E aí relacionou os dois pontos. O que é que vem depois disso? Parte dos judeus, aí o texto vai dizer no versículo 4, que alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, ou seja, já formou uma igreja. Né? Quando ele chega, lembra, quando ele chega lá só está ele, Paulo e Silas. Então os que creram se juntam a eles, então já formam uma igreja. E se juntaram a eles, e uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres influentes. É formada a igreja de Tessalônica. Alguns judeus que creram na sinagoga, mais um enorme grupo, uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres, ou seja, e bastante mulheres. Foi assim formada a igreja. Gregos, poucos judeus. Uma grande porção de gregos, mulheres, de gregos homens, mulheres e alguns judeus. O sucesso de Paulo despertou a inveja dos judeus que recrutaram uma gangue de agitadores da cidade para atacar a casa de Jason, onde Paulo estava hospedado. Os líderes dessa turba arrastaram Jason e outros convertidos perante as autoridades da cidade e entregaram uma acusação séria contra eles. E observe que o texto que ele vai usar, versículos 6 e 7, diz assim: estes que viraram o mundo. Observe como eles chegaram na casa de Jason, versículo 6. E tendo-os achado, arrastaram Jason e alguns irmãos. A igreja já estava na casa de Jason. A igreja de Tessalônica já estava cultuando na casa de Jason. E alguns irmãos até os governantes da cidade, gritando: estes que viraram o mundo de cabeça para baixo. Chegaram até aqui. Rapaz, eu não sou Paulo, eu não estava lá, mas eu me sentiria tão orgulhoso de receber esse tipo de anúncio. Estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram até aqui. E por que eles viraram o mundo de cabeça para baixo? Porque eles estavam anunciando as boas novas de salvação, meus irmãos. Eles estavam anunciando o maior presente que a terra pode receber, que é Jesus de Nazaré, o Senhor da glória, aquele que leva o homem para o céu. Isso revoluciona o mundo que jaz no maligno, que já está morto nos seus delitos e pecados. Virar o mundo de cabeça para baixo é levar uma verdade e despertar o coração daqueles que Cristo já havia escolhido
a viver o evangelho de Cristo. Isso vira o mundo de cabeça para baixo. Coloque na sua cabeça. Ser cristão é virar o mundo de cabeça para baixo. Que nós possamos ser como estes homens. Virar o mundo de cabeça para baixo no bom sentido. Revolucionando com a verdade do evangelho. No comportamento, na nossa vida diária, na nossa devocional, na nossa oração, no nosso linguajar, no nosso andar, no nosso vestir, no nosso falar. Ser cristão é virar o mundo de cabeça para baixo. Oh, coisa linda! Glória a Deus. Os líderes dessa turma arrastaram Jason e os convertidos perante as autoridades da cidade e entregaram uma acusação séria contra eles, que eles estão burlando a lei de César. Versículo 7. Os quais Jason recebeu e todos eles são contrários aos decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Eles deturpam tanto que o rei que eles estavam proclamando era um rei espiritual que mudaria a vida deles radicalmente. Mas os judeus são articulados, são articulosos. Eles usam também a linguagem para dizer, olha, estão proclamando que é outro rei. E César, vaidoso todo, né? O imperador é quem tinha que ter a primazia, não aceita isso de jeito nenhum. E aí a igreja, 1 Tessalonicenses 3, 6 a 8, a igreja recebe a sua primeira carta, né? Timóteo havia trazido boas notícias de fé e amor dos Tessalonicenses e da sua lealdade e firmeza sob perseguição. Ou seja, aquela perseguição com Paulo não foi só a primeira, né? Vieram outras depois, porque onde tem judeus que não acreditam que Cristo é o Senhor e movidos porque outros judeus também se converteram, já dá para perceber que tinha conflitos diários ali, ou constantes. E isso vai ocasionar várias perseguições. E aí Timóteo leva para Paulo as notícias de fé e amor dos irmãos e da sua lealdade e firmeza sob a perseguição. Mas também nem tudo são flores, né? Nem tudo era azul. Timóteo também relatou para Paulo como Paulo estava sendo criticado em Tessalônica por sua insinceridade e motivos impuros. 1 Tessalonicenses 2, do 2 ao 6. Eu não vou fazer a leitura, que é para forçar você a fazer a leitura em casa. E pela sua incapacidade de voltar a visitar a igreja. Ou seja, o cara estava sendo perseguido por onde ia. E nós falamos isso também em Filipos, né? Em Filipos e em Colossenses, né? Em Filipos, basicamente, porque os irmãos não aceitavam o fato de Paulo estar preso em Roma e aceitar aquilo ali como um propósito de Deus. Aqui em Tessalônica, Paulo também vai ser criticado pelos irmãos, dizendo pela sua insinceridade, né? Dizendo que ele era falso, e motivos impuros. Mas por respeito a quem está assistindo, não é da nossa igreja e não tem uma facilidade de manusear a Bíblia, vou fazer a leitura aqui para os irmãos acompanharem. 1 Tessalonicenses 2, do 2 ao 6, diz o seguinte: mas mesmo depois de termos antes sofrido e sido agravados, como sabeis, em Filipos, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano. Olha Paulo já se defendendo. Nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com malícia. Mas como fomos reprovados de Deus, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem ainda de outros, quando podíamos ser pesados, como os apóstolos de Cristo. Paulo vai fazer uma defesa, e com base no que ele escreve, ele deixa bem claro que não pregou nada para agradar aos homens. Então a verdade que ele ensina serve para judeu, serve para grego, serve para todo mundo.
E também o fato dele não ter sido pesado, ou seja, quando ele usa o termo não ser pesado para vocês, é não depender financeiramente de vocês para não ser falado, né? Não buscando glória dos homens, nem de vós, nem ainda de outros, quando podíamos servos pesados, quando podíamos ainda sermos sustentados por vocês, como os apóstolos de Cristo. Mas, e aí uma coisa que serve para reflexão, por mais que nós, se com Paulo fizeram isso, imagina com você, pastor, com você, líder, professor de escola dominical. A crítica ela é inerente à vida cristã em qualquer pessoa, mas ela é injusta, muitas vezes. Ela é cruel, ela é de uma maldade absurda, né? Ela muitas vezes vem sem olhar, sem ter empatia, sem entender o que é que o outro está falando, sem entender a verdade dos fatos para criticar. Então devemos ter muito cuidado quando formos criticar alguém, principalmente se esse alguém está na posição de liderança da nossa igreja. Muito cuidado antes de sair dizendo por aí que seu pastor está roubando, sem entender o motivo e sem entender o porquê ele pediu aquele valor para aquela determinada obra. Muito cuidado. Aos que roubam mesmo, viu? Aos que realmente estão preocupados somente com o seu dinheiro para eles se enricarem. Mas eu digo a vocês que não é a maioria. É uma pequena minoria, é uma pequena minoria barulhenta. Isso é fato. Mas vamos adiante, que esse não é o foco do fórum de hoje. Então, terceiro, o conteúdo da carta. Ela é focada em narrativa. 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1, até o capítulo 3, versículo 13. Depois vem a exortação, capítulo 4 até o versículo 5, 28. A perseguição sofrida pela igreja era dura, era severa. E aí nós vemos pelo começo lá de Atos que ela não seria... Ela já foi perversa no começo, então seria muito maior, e a gente vai ver sobre isso. Tinha falso ensino penetrando na igreja. Claro, judeu, um grego, e com perseguição judaica também. Não se engane que havia judeus ali que se infiltraram no meio da igreja, declarando convertidos para levar um falso ensino para dentro da igreja, né? E Paulo vai combater isso também. E um grupo de preguiçosos desistiu de trabalhar porque alegavam que Jesus já estava voltando. Se Jesus vai voltar, então para que trabalhar? Aí Paulo vai dar uma paulada nesses aí. Se não quer trabalhar, então também não coma, né? Também não seja pesado aos outros. Vá viver na rua, vá viver do seu jeito, mas não fique dependendo da igreja nem dos irmãos, nem sendo pesado para os irmãos. Então Paulo vai pegar esse grupo de preguiçosos, vai dar uma paulada, e a gente vai saber tudo isso ao longo dos estudos, tá? Qual o valor destas cartas, né? Temos 5 capítulos em 1 Tessalonicenses e 3 capítulos em 2 Tessalonicenses. Estas cartas de Tessalônica para a igreja de Tessalônica, elas revelam a personalidade de Paulo. A gente vai entender mais um pouco da personalidade do apóstolo nessas duas cartas. Revelam as características de uma igreja local. Como é que é formada uma igreja local? E aí a gente vai falar tem lição específica, acredito que já é a próxima lição sobre isso. As características de uma igreja local e quais são as naturezas, e revela a natureza teológica da igreja, né? Qual a importância teológica da igreja, e falar o porquê é importante congregar como igreja, né? E como eu falei, a lição ela é muito curta, ela é só um panorama geral do que virá. Então, como conclusão, estas são as verdades que estimulam o evangelismo, promovem santidade, fortalecem a comunhão e orientam o culto e inspiram a esperança. Essa frase de John Stott. Concluímos aqui o primeiro estudo, primeira aula sobre a carta aos Tessalonicenses, sobre as cartas aos Tessalonicenses. E queremos dar um aviso antes de fazer a oração final, de que hoje à noite, dia 5 de julho de 2020, ia dizer 2017, quero voltar 3 anos, quero ficar mais novo.
de 2020, nós iniciaremos o nosso primeiro culto pós-pandemia, com todo o protocolo de retomada, limitação a 40 pessoas dentro da igreja, distanciamento, separação de bancos. Já fizemos isso na sexta-feira, na terça-feira também. E álcool em gel na entrada, uso obrigatório de máscaras. Idosos e crianças menores de 10 anos não poderão estar no templo, não poderão comparecer ao templo. E o que vai acontecer é que nós também transmitiremos o culto online logo mais para todos aqueles que não podem frequentar o culto presencialmente. Também teremos a Santa Ceia do Senhor Jesus. E se Deus assim permitir, me der essa condição, estaremos pregando a palavra de Deus lá na nossa igreja hoje, a partir das 18h30. Vamos orar ao Senhor. Hoje a família Lima, né? A irmã Macrina Lima vai dirigir o culto. O irmão Linaldo Lima vai pregar. O pastor Marcos vai fazer a celebração da ceia. E nós estaremos, se Deus assim permitir, online, transmitindo também para vocês. Vamos orar ao Senhor agradecendo. E compartilhe esse estudo com as pessoas que você ama e que você quer que elas também aprendam um pouco mais da palavra de Deus. Oremos. Bendito Deus, nós te agradecemos pelo estudo de hoje, pelo privilégio de aprender um pouco mais da tua palavra, de que o Senhor nos oriente, nos capacite, o Senhor desperte o teu povo para estudar mais a tua palavra, para ler a tua palavra, para meditar na tua palavra, que nós possamos, ó Deus, ler e entender o máximo possível daquilo que o Senhor quer nos passar sobre as cartas dos Tessalonicenses. E mais uma vez te agradecemos por esse estudo e te pedimos que o Senhor nos fortaleça e nos prepare para o culto de logo mais à noite. Para a glória do teu nome, Deus, nós te oramos e desde já te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Desejo a todos os irmãos um domingo maravilhoso, tremendo na presença de Deus, um domingo onde nós sejamos mais cristãos, mais crentes, que possamos dar mais lugar ao Espírito e sacrificar nossa carne na cruz de Cristo. Para a glória do teu nome, do nome de Cristo, nós encerramos o estudo de hoje. Que Deus os abençoe.